Ela não tinha coroa, nem nome, apenas correntes nos tornozelos e fogo no olhar. Foi tomada como escrava, mas o rei a amou como a ninguém. Mais do que a sua esposa. Mais do que ao poder. O que ninguém imaginava era que esse amor proibido revelaria um segredo escondido por gerações e uma traição que colocaria todo o reino em xeque. Antes de começar o vídeo, me conta de qual parte do mundo você está me assistindo. E se você também acredita que o amor verdadeiro pode nascer da rejeição. Ano de 1908. Condado de Valverde, Texas. O sol do deserto não tinha compaixão. No sul do condado de Valverde, onde os rios pareciam carregar mais segredos do que água, e as fazendas cresciam como impérios privados, erguia-se a Colina Azul, uma propriedade tão extensa quanto o silêncio que a cercava. Ali vivia Dom Alarico de Sandoval, um homem conhecido como o Rei Sem Coroa do Oeste. Não porque tivesse um título real, mas por sua fortuna, sua influência e sua brutalidade. Dono de terras, de gado, de homens e de mulheres. E entre essas mulheres, uma chegou sem nome. Foi comprada por apenas $40 de um negociante de pele curtida que vinha de Galveston. Era magra, descalça, coberta por um vestido rasgado e um olhar que parecia ter vivido 2 vidas. Ninguém sabia sua idade exata, nem sua origem. Só que vinha com o corpo quebrado e a vontade ainda intacta. Foi marcada com ferro em brasa, recebeu uma cabana de barro e foi colocada para trabalhar na cozinha. Chamaram-na de Maria, porque ninguém quis saber como ela se chamava de verdade. Anos depois, os que sobreviveram àquela época diriam que, desde o primeiro dia, o rei da colina a olhou de forma diferente. Dom Alarico, com sua postura firme, barba perfeitamente aparada e mãos sempre limpas, raramente descia aos domínios dos trabalhadores. Mas quando o fazia, seus olhos, escuros, calculistas, se demoravam mais do que o normal na figura daquela escrava sem voz. A esposa de Dom Alarico, Dona Isabela, percebeu. Ela era tudo o que Maria não era, de linhagem espanhola, educada em conventos, refinada nos modos, fria na alma. Mas mesmo a realeza mais calculista consegue sentir a ameaça quando a paixão começa a estremecer os alicerces de um casamento por conveniência. Maria, por sua vez, não desejava atenção. Não buscava a ternura. Apenas liberdade. Dormia com os punhos cerrados e falava o mínimo. Mas à noite, quando a fazenda dormia, escrevia palavras invisíveis sobre a terra úmida com os dedos, palavras que só ela compreendia. Como se estivesse tentando não esquecer quem foi. E ela ainda não sabia, mas aquilo que escrevia ia desenterrar uma verdade adormecida. Numa madrugada, enquanto os homens da fazenda dormiam após uma noite de álcool e pólvora, Maria foi chamada à casa principal. Um criado a conduziu pelos corredores silenciosos até o escritório. Lá, Dom Alarico a esperava. Sozinho. Com uma taça de conhaque na mão. Sabe quem eu sou? Perguntou ele, direto. Ela assentiu, sem encará-lo nos olhos. Tem medo? Ela negou lentamente com a cabeça. Isso é perigoso, sussurrou ele, como se falasse consigo mesmo. Olhou-a fixamente. Não como senhor. Não como homem. Olhou-a como se não conseguisse entender por que alguém sem nome estava começando a esvaziá-lo por dentro. Não aconteceu nada naquela noite. Apenas olhares. Apenas uma presença. Mas o ar ficou mais denso. E no silêncio, algo começou a se romper. Essa foi a primeira noite em que Dona Isabela não dormiu. Porque quando uma rainha sente que o rei ama outra, não importa se a outra está coberta de barro. A guerra já começou. E essa guerra não ia apenas mudar a história da fazenda. Ia mudar o destino de 2 famílias. O inverno chegou com chuvas, e a terra se abria como se o céu chorasse por dentro. As paredes de adobe transpiravam umidade, as velas demoravam a acender, e os campos se cobriam de uma névoa espessa que parecia engolir o som. Mas nem a névoa podia esconder o que todos começavam a notar na fazenda. Dom Alarico de Sandoval havia mudado. Suas caminhadas eram mais longas. Passava menos tempo no salão principal e mais nos estábulos ou perto da cozinha.
Havia quem dissesse que ele estava mais pensativo, mais calado, mais humano. E numa casa onde a ordem era mantida pelo medo, a humanidade não era uma virtude. Era uma ameaça. Maria seguia cumprindo suas tarefas com precisão quase religiosa. Descascava cebolas até sangrar, lavava roupas com água gelada, cozinhava para todos, menos para si mesma. Mas suas costas, que sempre estiveram curvadas pelo hábito de não ser vista, começavam a se endireitar. Não porque alguém a tivesse tratado melhor, mas porque alguém a havia enxergado. Aquela noite no escritório de Alarico não foi um encontro de corpos. Foi uma rachadura. Uma fissura silenciosa no muro que separava os senhores dos escravizados, os homens do poder e as mulheres sem nome. E nessa rachadura, algo estava crescendo. Dona Isabela, enquanto isso, ardia por dentro. A mulher que fora criada entre sedas, sob vitrais de igreja e com poesia em francês, não compreendia o fogo que começava a consumir seu palácio invisível. Sempre soubera que seu casamento com Alarico era um pacto, não uma história de amor. Mas o que jamais toleraria era ser substituída por uma mulher sem sobrenome, sem herança e sem o direito de levantar o olhar. Então, começou a mover seus fios. Chamou Padre Eusébio, o confessor da família, um homem magro e com olhos como lâminas. Falou-lhe de sua preocupação com a alma do marido. Ele se afastou de Deus, padre. Olha para uma escrava com desejo nos olhos. Tem certeza de que pecou com ela? Perguntou o padre. Ainda não. Mas vai pecar. E essa afirmação, na boca de uma mulher como Isabela, bastava para iniciar uma caçada. Numa manhã, enquanto Maria pendurava roupas molhadas no pátio dos fundos, uma voz se aproximou por trás. Dizem que você se acha melhor do que as outras. Era Estela, uma das cozinheiras mais velhas. Negra, robusta, com as mãos cheias de queimaduras e o orgulho bem cravado no peito. Dizem que o patrão te olha, mas não te toca. Isso te faz sentir especial? Maria abaixou os olhos. Eu não pedi nada disso, disse em voz baixa. Estela se aproximou mais, com raiva. Nós não escolhemos essa vida. Mas se você colocar tudo a perder por se achar diferente, vai pagar caro. E jogou um balde de água suja nos pés dela antes de ir embora. Não era ódio o que havia em seus olhos. Era medo. Porque toda mulher que havia sido tocada, só amada, por um senhor branco havia pago o preço com as costas, o ventre ou a cova. Naquela noite, Alarico apareceu novamente pelos corredores dos fundos. Sem escolta. Sem taça. Sem motivos aparentes. Maria estava lavando a louça, sozinha. Ele parou atrás dela e falou pela primeira vez sem o tom de um homem acostumado a ser obedecido. Você gosta de viver aqui? Ela não respondeu de imediato. Continuou lavando. Eu não sei o que é viver, disse finalmente. Só sei o que é obedecer e sobreviver. Ele se aproximou um pouco mais. Quero te conhecer. Saber sua história. Maria se virou devagar. Olhou nos olhos pela primeira vez. Para quê? Para curar sua culpa ou sua solidão? Alarico engoliu seco. Não esperava aquela resposta. Não de uma escrava. Não de ninguém. Para quebrar algo que nunca deveria ter existido, respondeu ele. Nesse instante, um trovão rasgou o céu. A tempestade começava. E com ela, a história já não poderia mais ser calada. Mas do outro lado do corredor, escondido atrás de uma cortina, alguém estava ouvindo. E essa pessoa ia transformar esse segredo em uma bomba que faria tremer todo o reino. Os dias começaram a encurtar. Não porque o sol se escondesse mais cedo, mas porque algo no ar ficou mais tenso, mais frágil, à beira do rompimento. Na fazenda, os rumores já não eram sussurros. Viraram facas. Alguns diziam que Dom Alarico não dormia com a esposa desde o Natal. Outros garantiam tê-lo visto de madrugada cruzando os jardins para entrar nas áreas de serviço. Os mais antigos do lugar, 6 escravos libertos que ainda trabalhavam por medo, por hábito ou por fome, se lembravam histórias parecidas.
Histórias em que o senhor se apaixonava por uma mulher de baixo. E todos que viviam na casa acabavam pagando o preço. Quem havia escutado a conversa secreta entre Alarico e Maria não era um criado. Nem um padre. Nem um inimigo. Era Romualdo, o jovem sobrinho de Dona Isabela. Um rapaz pálido, ambicioso, com a alma torta pelo ressentimento. Tinha chegado meses antes de Monterrey, sob o pretexto de o ajudar nos negócios da família. Mas a verdade era que buscava herdar poder, terras e, se os deuses do dinheiro fossem generosos, uma esposa rica. E embora desprezasse o tio que todos chamavam de rei, invejava seu domínio, sua voz respeitada, sua presença de pedra. Então, quando viu aquele mesmo rei, poderoso e intocável, se humilhar diante de uma escrava como um adolescente apaixonado, Romualdo soube que havia encontrado uma rachadura. Uma fraqueza. E em sua mente, um plano começou a nascer. Enquanto isso, Dona Isabela seguia sua cruzada espiritual para purificar a alma do lar. Organizava terços ao entardecer, confissões semanais com o padre Eusébio, e começou a convidar discretamente outras esposas de fazendeiros vizinhos. Um clube não oficial. Um tribunal não declarado. Uma caça às bruxas disfarçada de fé. E a cada encontro, o veneno era servido em xícaras de porcelana. As terras do meu marido estão cheias de pecado, dizia ela entre suspiros. O espírito do diabo entrou pela pele de uma mulher sem nome. E se a senhora conversar com ele? Ele não me escuta mais, respondia com os olhos brilhando. O coração dele pertence a outra. Uma que não merece nem o olhar dele. E uma das mulheres, sem pensar muito, disse: então talvez seja a hora de alguém lembrar a ele qual é o seu lugar e qual é o dela. Esse ou alguém ou já estava se preparando. Romualdo. Maria, por sua vez, começava a notar os olhares. Os cochichos. Os pratos quebrados de propósito. Os corredores que antes atravessava em silêncio, agora pareciam campos minados. Mas ela não tremia. Porque algo havia mudado por dentro. Desde a noite em que Alarico lhe disse eu quero te conhecer, uma porta se abriu em seu peito. Não porque ela o amasse ainda. Mas porque, pela primeira vez em sua vida, alguém não a via como ferramenta. Nem como carne. Nem como sombra. E isso era uma semente. Numa tarde, enquanto Maria esfregava os degraus da entrada principal, ouviu passos lentos. Era Alarico. Sozinho. Com uma carta na mão. Ele parou diante dela. O sol desenhava uma silhueta dourada entre os dois. Os criados fingiram não ver. O tempo parou. Posso te dar isso? Perguntou ele. Maria secou as mãos no avental e o olhou sem medo. E se eu disser que não? Eu vou guardar, mas não vai mudar o que sinto. Ela pegou a carta. Não a abriu. Apenas a guardou no bolso. E quando voltou para o quarto naquela noite, leu sob a luz de uma vela, com os olhos úmidos, não de amor, mas de raiva. Não sei em que momento comecei a te ver. Talvez tenha sido no dia em que você entrou nesta casa sem medo. Talvez tenha sido quando descobri que é possível estar cercada de correntes sem deixar de ter alma. Não te peço nada. Só te digo que o que sinto não é desejo. É verdade. E isso, no meu mundo, vale mais do que uma coroa. Mas do outro lado da parede, Romualdo escutava mais uma vez. E desta vez, ele não ficaria com o segredo. Naquela mesma noite, escreveu uma carta anônima ao bispo de San Antônio, declarando que na fazenda La Colina Azul, um homem de poder o estava cometendo sacrilégio com uma escrava. E que um linchamento estava sendo preparado antes que o escândalo fugisse do controle. A carta voou. E com ela, a sentença que colocaria todos em perigo. O escândalo nem sempre chega com gritos. Às vezes, chega com uma carta. Com tinta preta sobre papel branco. Com palavras calculadas que atravessam a reputação como punhais. A carta enviada por Romualdo chegou à mesa do bispo Emílio Córdova em San Antônio na segunda semana de março. Era um homem austero, rígido, de voz grave e olhar de julgamento.
Não era o tipo de padre que oferecia redenção, era do tipo que aplicava sentenças. A lei não podia prender um homem por olhar para uma escrava, mas a igreja podia arruiná-lo publicamente. E foi exatamente isso que começou a acontecer. De volta à fazenda, Dom Alarico já intuía que o cerco se fechava. O mordomo evitava seu olhar. O padre de confiança, Eusébio, já não celebrava a missa aos domingos. As cartas oficiais do banco chegavam sem assinatura. E sua esposa, Dona Isabela, andava pela casa como se já tivesse escrito seu próprio epitáfio. Mas Alarico não era um homem que se rendia. Não o fez quando seu pai o obrigou a casar com Isabela por conveniência. Não o fez quando seu irmão mais novo tentou matá-lo para herdar as terras. E não o faria agora, mesmo que o mundo inteiro lhe virasse as costas por amar uma mulher sem sobrenome. Maria, por outro lado, vivia cada dia com a sensação de que o laço apertava. Notava a mudança nos olhares dos homens. Sentia o frio das mulheres. E à noite, quando se deitava em seu catre, com a carta de Alarico dobrada sob o travesseiro, tinha sonhos que não eram sonhos, mas avisos. Uma tempestade, um fogo, uma queda. Foi nesse clima de tensão invisível que aconteceu o primeiro sinal público. Durante a missa de domingo, com toda a fazenda reunida sob o alpendre da capela, o padre Eusébio subiu ao púlpito e mudou a homilia. Em vez de falar sobre o perdão, falou sobre a decomposição moral dos lares ricos. Deus não fecha os olhos para o pecado cometido por aqueles que se acham intocáveis, disse, olhando diretamente para Alarico. Porque até os reis caem quando esquecem que o trono não os salva do julgamento eterno. O silêncio foi absoluto. E, ainda assim, ninguém ousou encará-lo diretamente. Apenas Maria. Do canto do fundo. Com os olhos abertos e o coração batendo como um tambor de guerra. Naquela mesma noite, Romualdo foi visitar Dona Isabela em seus aposentos. Trazia um sorriso macio e uma taça de herês. Tia, já pensou na honra da família? Penso nela todos os dias, respondeu ela, sem piscar. Então é hora de agir. E o que propõe? Romualdo lhe entregou uma folha dobrada. Um plano. Se o rei não quer soltar a coroa, então que a perca diante de todos. Alarico, por sua vez, havia tomado uma decisão silenciosa. Naquela noite, mandou chamar Maria. Não às escondidas. Não nas sombras. Mandou buscá-la pela porta da frente. Ela chegou de cabeça erguida. Sabia que não era um encontro qualquer. Sabia que tudo estava prestes a mudar. O escritório cheirava a tabaco, couro e terra úmida. Alarico estava de pé, olhando o fogo da lareira. Sei que vem atrás de mim, disse, sem se virar. Eu sei, respondeu ela. Eu poderia negar tudo. Poderia te mandar embora, casar novamente, interpretar o papel que me foi imposto desde que nasci. E por que não faz isso? Ele se virou. E pela primeira vez, ajoelhou-se. Porque prefiro perder meu reino a te negar mais uma vez. Maria ficou sem ar. Não pelo gesto, mas pela dor por trás dele. E antes que pudesse dizer qualquer palavra, a porta do escritório se abriu com força. Romualdo, seguido de 3 homens armados, entrou com passos firmes. Sinto muito, tio. Mas este império já não é seu. O que está fazendo? Rosnou Alarico. Estou salvando o sobrenome que você insiste em arrastar pelo chão. Maria tentou falar, mas Romualdo levantou a mão. E você, moça? Seu papel nesta história acabou. Apontou a pistola. Mas o que ninguém esperava veio em seguida. Dona Isabela apareceu na soleira da porta. Com um papel na mão. E o rosto completamente inexpressivo. Romualdo, disse ela, com voz firme. Baixe essa arma. O que está dizendo? Abaixe. Agora. Ele hesitou. Mas obedeceu. Ela se aproximou lentamente, arrancou o papel que ele trazia no cinto, plano, as provas, a denúncia, se o lançou ao fogo. Todos a olharam, sem entender.
Porque se alguém vai destruir meu marido, serei eu. E com esse último sussurro, o fogo começou a arder. Não na lareira. Na casa inteira. Porque Dona Isabela, com a calma de uma rainha destronada, acabava de declarar guerra. Durante 3 dias, ninguém ousou pronunciar o nome de Dona Isabela em voz alta. O incêndio que começara em seu coração, ao ver o marido ajoelhado diante de uma escrava, havia se espalhado em todas as direções, em política, social e religiosa. Mas o fogo não destruiu madeira nem paredes. Foi mais sutil e mais letal. Destruiu lealdades. Destruiu o equilíbrio. E deixou o rei da fazenda, sem coroa e sem aliados. Alarico não falava com ninguém. Trancou-se na biblioteca, o único cômodo onde os livros não conheciam raças nem códigos sociais. Lá, lia sobre abolição, impérios caídos, amores impossíveis, como se buscasse em outros mundos um reflexo do que vivia. Maria não foi vista por 2 dias. E o silêncio que deixou era mais pesado que sua presença. Romualdo fora enviado a São Antônio. Não como castigo, mas como estratégia. Isabela não era tola, sabia que a guerra estava apenas começando, e que seu sobrinho, tão impulsivo quanto arrogante, era uma faísca perigosa perto do fogo que ardia nos cantos do seu casamento. Mas na cozinha, nas barracas, no estábulo todos murmuravam. Alguns diziam que Maria havia sido enviada embora. Outros juravam que fora castigada. Mas ninguém podia provar. Até que, no 3º dia, ao amanhecer, ela foi vista caminhando lentamente desde a mata próxima, com os pés cobertos de barro e os olhos como brasas acesas. Não falou com ninguém. Apenas voltou à sua cabana, tirou os sapatos gastos e escreveu algo na parede com carvão. A terra fala. E o sangue não se esconde para sempre. Naquela noite, Alarico mandou chamá-la. Ela não hesitou. Entrou no escritório e o encontrou mais magro, mais humano. Onde esteve? Perguntou ele. Fui ver a velha Lucinda. Alarico franziu a testa. A velha Lucinda era uma curandeira cega, meio esquecida, que vivia além do rio, entre salgueiros e lagoas podres. Chamavam-na de bruxa, curandeira ou demônio, dependendo de quem perguntasse. Pra quê? Porque precisava de respostas que você não pode me dar. Que respostas? Quem sou? De onde venho? Por que você me olha com os olhos que usa para encarar o passado? Ele a observou, em silêncio. Ela continuou. Lucinda me mostrou algo. Algo que nem você sabe. Ou que talvez saiba e escondeu. Ela se aproximou da lareira. Tirou um lenço do bolso. Dentro, uma pequena medalha oxidada. Muito antiga. Entalhada com símbolos. Disse que essa medalha era da minha mãe. Que ela a trazia pendurada no pescoço quando chegou, antes de ser vendida. Alarico se levantou devagar. Seu rosto empalideceu. Essa medalha não pode ser. Por quê? Perguntou Maria, com voz grave. Porque pertence à minha família. Aos Sandoval. O que está dizendo? O silêncio tomou conta. Alarico foi até a escrivaninha. Abriu uma gaveta. Tirou um livro de registros, o antigo censo dos escravizados comprados por seu pai, Dom Hernando de Sandoval, no ano de 1887. Procurou uma página. Apontou. Maria Ana, e 2 anos, pele morena. Cicatriz na testa. Medalha de cobre pendurada no pescoço. Você, sussurrou. Você não era uma escrava qualquer. Foi entregue por um dos meus tios ilegítimos. Sua mãe era filha de uma criada negra, e seu pai, meu primo. O que isso significa? Perguntou ela, com os lábios trêmulos. Significa que você também tem sangue Sandoval. E que esse amor proibido não é só escândalo. É traição familiar. Maria cambaleou. A raiva se misturava ao espanto. A dignidade ao vertigem. A paixão ao nojo. Você sabia disso desde o começo?
Descobri quando vi a medalha. Antes, não. Então, você me olhava por culpa, ou por desejo? Por verdade, disse ele, com a voz quebrada. Porque algo em você sempre me pareceu familiar e sagrado. Maria se afastou lentamente. Então me diga. O que eu sou para você agora? Você é a mulher que me ensinou a enxergar. E talvez a única rainha que este reino não soube reconhecer. Naquela noite, Maria não dormiu. Abriu a medalha. Dentro dela havia algo oculto. Um nome, gravado em letras minúsculas. Ana M. de Sandoval. Era o nome de sua mãe. E no eco daquela revelação, Maria entendeu que não era apenas uma criada. Era herança apagada. Era raiz escondida. Era sangue negado. E que agora, o escândalo não era apenas amor. Era justiça. Mas a justiça, em terras onde o sobrenome vale mais que a verdade, se paga caro. E na entrada da fazenda, uma comitiva se aproximava. 5 homens a cavalo, vestidos de preto. Com uma ordem selada. E uma cruz de madeira. Não vinham para julgar. Vinham para purgar. A poeira que levantavam os cavalos podia ser sentida na garganta antes mesmo de ser vista no horizonte. 5 homens montados, vestidos com trajes escuros, chapéus rígidos e a expressão impassível de quem não vem para conversar. Entre eles, um delegado do Tribunal Eclesiástico, um escrivão federal e um velho advogado da família Sandoval. Os outros 2 eram simples executores. Braços fortes com insígnias douradas. Chegaram ao cair da tarde, quando o ar ficava mais espesso e os pássaros do campo silenciavam sem explicação. Ninguém falou. Ninguém perguntou. O rei sem coroa, Dom Alarico de Sandoval, os recebeu na entrada de sua própria fazenda, como se já soubesse que o machado vinha para ele. Trazemos uma intimação de caráter moral e legal, disse o escrivão, sem cumprimentar. Por relação imprópria, atentado às estruturas familiares e ocultação de linhagem ilegítima. Imprópria para quem? Perguntou Alarico, sem se mover. Para Deus, para a lei, e para o sobrenome Sandoval. Dona Isabela observava da janela do 2º andar, com o rosto pálido e os lábios rígidos como os de uma estátua romana. Sua vingança estava em marcha. Mas em seus olhos não havia alívio. Havia vazio. A ordem era clara. Maria deveria se apresentar ao tribunal provincial. Não como testemunha. Não como acusadora. Como culpada. A acusavam de seduzir um homem casado. De fingir ignorância sobre sua própria linhagem. E, o mais absurdo, de o subverter a ordem natural das casas nobres do sul do Texas. Era o ano de 1909. A escravidão havia sido abolida há mais de 40 anos. Mas em lugares como La Colina Azul, a lei do sobrenome ainda estava viva. Alarico quis intervir. Ofereceu sua assinatura. Sua fortuna. Até sua reputação. Se procuram um culpado, aqui estou eu. Fui eu quem a amou. Não, respondeu o advogado da família. Você tem sangue. A você se pune em privado. A ela se pune em público. Naquela noite, Maria não chorou. Não perguntou quem havia enviado a carta. Não perguntou por que Deus parecia guardar silêncio. Apenas preparou seu vestido mais limpo, prendeu o cabelo e pediu que lhe devolvessem a medalha de sua mãe. Se vão me julgar, disse, quero levar os meus comigo. O julgamento foi convocado em Del Rio, uma cidade pequena, mas suficientemente conectada para que o escândalo se espalhasse mais rápido que o cheiro de carne nos campos de abate. A sala estava cheia. Fazendeiros, políticos, esposas de sobrenome extenso, jornalistas disfarçados de camponeses e até alguns padres estrangeiros. Ninguém queria perder o espetáculo. Uma escrava que dizia ter sangue nobre. Um rei que dizia amá-la. E uma esposa que dizia querer justiça. Maria subiu ao estrado de testa erguida. O juiz a olhou como se fosse uma rachadura no mármore. Não a reconhecia como mulher.
Havia como um erro a ser corrigido. A senhora se passou por escrava, sabendo que sua linhagem era compartilhada com a família Sandoval? Não me passei por nada. Sabia da medalha? Não. A encontrei há poucos dias. E mesmo assim afirma que sua mãe era filha de um Sandoval ilegítimo? Não afirmo. Quem afirma é meu corpo. E escreve meu sangue. A sala estremeceu. Mas ninguém aplaudiu. Porque a verdade, naquele lugar, não era uma defesa. Era uma provocação. O advogado da família a acusou de incitar ao pecado carnal ou com intenção de ascensão social. Uma mulher da sua posição, sabendo o que o patrão sente por você, deveria ter se afastado. Não pertenço a ninguém, respondeu Maria. Nega que o amava? Silêncio. Não nego. Mas o meu não foi um crime. O de vocês, sim. O julgamento se prolongou por 3 dias. Nesse tempo, Alarico foi citado, interrogado, humilhado. Dona Isabela foi convidada a depor, se o fez. Mas não com raiva. Com uma frieza que congelou o ar. Ele a olhava como uma rainha. E a mim, como um móvel. Quando terminou de falar, não olhou para ninguém. Apenas ficou de pé, como se tivesse acabado de fechar uma porta. E então chegou a última testemunha. Uma figura encurvada, com bengala e olhos cegos, e a velha Lucinda. Os murmúrios tomaram a sala. Essa mulher não pode testemunhar. Não tem documentos. Nem sabe ler. Mas ela lembra, disse Maria, em voz alta. Lucinda avançou, com passos lentos. E falou. Eu vi a mãe dessa menina chegar com a medalha. Vi como a esconderam. Vi como a venderam. E vi como a pequena foi marcada, para nunca se lembrar de onde veio. Ela tirou o lenço do pescoço. Tinha as mesmas marcas de ferro que Maria nas costas. Se não querem me escutar, olhem o que o sobrenome Sandoval faz com sua vergonha. O tribunal não respondeu. Mas anotou. Dias depois, chegou o veredito. Maria não seria oficialmente condenada. Não podiam provar intenção maliciosa. Mas também não lhe seria reconhecido nenhum direito sobre o nome Sandoval. Ficaria sob os cuidados do patrimônio da família, sem identidade legal, nem liberdade plena. Um limbo. Uma jaula elegante. Uma nova forma de escravidão. Quando Alarico ouviu a sentença, não disse uma palavra. Apenas cerrou os dentes. E saiu da sala com o rosto endurecido como pedra. Naquela noite, diante do fogo, escreveu uma única linha em seu diário. Se amar quem foi silenciada é pecado, então minha penitência será ser sua voz. Mas Maria não voltou à fazenda. Ninguém soube como, nem quando, nem com quem. Mas quando a carruagem retornou à Colina Azul, ela já não estava dentro. Apenas sua medalha. Pendurada no assento. E uma nota que dizia: Não nasci para ser propriedade. Nem rainha de um reino que me nega. Me procuro onde o silêncio não manda. Onde minha história não seja pecado. Me procuro a mim. E assim começou seu desaparecimento. Mas o que ninguém sabia é que Maria não fugiu. Ela se preparou. E o que faria nos anos seguintes? Mudaria o sul para sempre. O verão chegou com um calor espesso que parecia grudar na alma. A terra vermelha do sul ardia sob os pés, as cigarras cantavam como se soubessem o que estava para despertar, e nos cantos de vilarejos sem nome começavam a se ouvir sussurros. Ouviu falar da escrava que era sangue nobre? Dizem que ela enfrentou o patrão. Que o deixou parado diante dos juízes. Que não fugiu por medo, mas por escolha. Ninguém dizia seu nome. Mas todos sabiam de quem estavam falando. Maria cruzou sozinha a fronteira do Texas, vestida com roupas emprestadas e a medalha da mãe amarrada no tornozelo, como um talismã oculto. Não tinha mapas. Não tinha planos. Mas tinha algo que ninguém mais podia tirar. Memória.
E a memória é perigosa. Mais que um rifle. Mais que um sobrenome. Porque uma mulher que lembra de onde vem é uma mulher que não pode mais ser acorrentada. Num povoado ao sul do Rio Bravo, Maria foi acolhida por uma comunidade de mulheres mestiças, parteiras, tecedeiras, curandeiras e ex-escravas que haviam sido expulsas ou esquecidas ou pelas fazendas do norte. Elas não faziam perguntas. Não precisavam saber seu sobrenome. Apenas olhavam suas mãos e sabiam se você vinha para viver, lutar ou morrer. Maria se uniu ao círculo. Aprendeu a plantar milho. A curar febre com panos de barro. A ler os sonhos. E, sobretudo, a contar histórias. Todas as noites, diante do fogo, tomava a palavra. E com voz firme, sem enfeites, sem lágrimas, contava a sua história. Fui marcada 2 vezes. Uma pelo ferro. Outra pelo amor. Mas nenhuma dessas marcas me define. O que me define é que não fiquei onde queriam me calada. Em menos de 6 meses, Maria deixou de ser uma mulher. Virou boato. Depois, canção. E mais tarde, mito. Em São Felipe del Monte, as meninas começaram a trançar os cabelos ou como a filha do barro. Em Del Rio, um grupo de operários escreveu num muro. Maria não fugiu. Ela nos ensinou a ficar. Em Coahuila, um pequeno grupo de professoras rurais passou a compartilhar sua história como exemplo de dignidade e desobediência. Não é necessário que a história te reconheça, ou dizia uma delas. É suficiente que o povo te lembre. Enquanto isso, em La Colina Azul, a fazenda começou a apodrecer por dentro. Alarico deixou de receber visitas. As colheitas fracassaram. O sobrenome Sandoval passou a pesar mais como corrente do que como escudo. E Dona Isabela, trancada em sua sala de chá, repetia a mesma frase todos os dias. Eu não a matei, mas a tornei eterna. Alarico envelheceu em apenas 1 ano. Não por vergonha. Nem por humilhação. Mas por ausência. Cada canto da casa tinha algo dela. Uma xícara que lavou, um pedaço de tecido esquecido, uma canção que murmurava sem saber que ele escutava. Numa tarde, enquanto caminhava sozinho pelos campos, encontrou um jovem lendo sob um mesquite. Era um novo peão. Tinha um pequeno caderno com frases escritas à mão. O que está lendo? Perguntou Alarico. Palavras de uma mulher que passou por aqui faz tempo, disse o jovem, sem olhar. Uma tal de Maria. Onde conseguiu isso? Uma senhora em Piedras Negras distribui de mão em mão. Dizem que vem de uma mulher que sabia abalar os que pensam ter tudo. Alarico sentiu um nó no peito. Pediu para ver o caderno. O jovem entregou. Entre as frases, uma queimou seus olhos. Não nasci para amar em segredo. Nasci para que o amor fosse testemunho. Por que um amor escondido? Não muda o mundo. Naquela noite, Alarico soube que havia perdido mais do que uma mulher. Havia perdido a chance de lutar por ela. Escolher o silêncio. O sobrenome. A tradição. E Maria escolheu a vida. Num vilarejo do sul, Maria foi convidada a falar diante de um pequeno grupo de mulheres indígenas e negras, a maioria sem terra nem sobrenome. Ela não subiu ao palco. Sentou-se no chão, como todas. E disse: Eu não sou heroína. Eu não sou rainha. Eu só decidi não repetir a história que me impuseram. Silêncio. E depois, aplausos. Aplausos que não eram de admiração. Eram de reconhecimento. Naquela mesma noite, uma senhora se aproximou. Usava um lenço branco na cabeça e uma cruz de madeira no pescoço. Estão te procurando, filha, disse. Quem? Os que querem te matar e os que querem te seguir. Porque quando uma mulher sem nome vira símbolo, ela já não pode se esconder. E Maria, que um dia foi comprada por $40, marcada como propriedade e transformada em objeto de desejo, agora era outra coisa. Uma ameaça. Uma profecia. Um sinal de que o mundo, mesmo lento, estava começando a mudar.
Mais longe dali, em San Antônio, Romualdo recebia notícias. E em suas mãos, uma carta com o selo da igreja. Uma nova ordem. Uma decisão que queimaria tudo o que Maria havia semeado. E colocaria à prova a vontade de um homem que ainda, em silêncio, a amava. As cartas oficiais nem sempre chegam em envelopes selados. Às vezes viajam em mãos sujas, dentro de chapéus rasgados ou costuras de sacos. E esta, em especial, tinha cheiro de pólvora e julgamento. Asterisco asterisco. Romualdo de Sandoval a recebeu numa tarde úmida, sentado no salão de um clube privado da cidade, cercado de fumaça de charuto e conversas vazias entre políticos de segunda linha. Mas quando abriu o envelope e viu o selo dourado do Tribunal Apostólico de San Antônio, soube que não era uma carta qualquer. Não era recomendação. Nem bênção. Era um aviso, disfarçado de missão. Maria Ana de Sandoval, escrava de origem ilegítima e agora fugitiva reconhecida, representa um perigo não apenas moral, mas espiritual. Seu discurso desestabiliza a ordem natural, religiosa e patriarcal. Deve ser silenciada antes que sua voz alcance ouvidos errados. O clero não castiga mulheres, mas protege a estrutura divina que elas ameaçam. Assinado Monsenhor Emílio Córdova. Romualdo sorriu. Não por maldade, mas por oportunidade. Finalmente o nome Sandoval podia recuperar algum controle. E ele, um lugar na história. Sabia que matar Maria a tornaria mártir. Então não buscaria sua morte. Buscaria sua desacreditação. Enquanto isso, na fronteira sul, Maria já não era apenas Maria. Agora era conhecida por vários nomes. A rainha do pó nos vilarejos de Guerreiro. A filha do barro entre os trabalhadores rurais. Maria de Fogo, nas fogueiras onde mulheres se reuniam para compartilhar histórias e segredos. Suas palavras circulavam como orações laicas, como hinos escondidos em guardanapos, cadernos, bocas. Mulheres que nunca haviam levantado a voz agora começavam a dizer o eu também. Não pediam coroas. Pediam existência. E isso, para certos homens, era mais perigoso que um exército. Foi então que chegou o Ângel, um jovem mestiço, de sotaque campesino, olhar inquieto e mãos de terra. Se apresentou numa noite qualquer, dizendo que trazia uma mensagem. Venho da parte dos que querem te proteger, disse. Há um grupo de professoras, camponesas e até esfreiras que estão formando um círculo. Não tem armas, mas tem papel e palavras. Maria o olhou demoradamente. E você? Eu só levo os recados. Mas se me deixar ficar, posso te ajudar a fugir se a coisa ficar feia. Ela não respondeu de imediato. Apenas ofereceu uma tigela de caldo e sentou-se ao lado dele. O silêncio selou o acordo. Dias depois, Maria foi convidada a falar num encontro secreto de mulheres do norte, perto de Saltillo. Não havia microfone. Nem imprensa. Apenas uma cabana aberta, uma fogueira e mulheres que carregavam dentro de si anos de silêncio acumulado. Maria subiu numa pedra. Não elevou a voz. Apenas disse: Não sou símbolo de nada. Mas se minha história servir para lembrar quem vocês eram antes de serem quebradas, então usem-na. Não para me seguir, mas para se atrever. As lágrimas não vieram por pena, mas por reconhecimento. Porque todas, em algum canto, eram ela. Mas do outro lado da fronteira, Romualdo havia começado sua campanha. Não com pistolas. Com propaganda. Pagou tipógrafos de San Antônio para imprimir panfletos anônimos. Maria Ana não é mártir. É bruxa disfarçada. Usa sua beleza para manipular. Usa seu sangue para dividir. E se amanhã for sua esposa quem a escuta? Distribuiu os papéis em igrejas, mercados e cantinas. Chegou a contratar um ator para fingir ser uma testemunha ou que dizia ter sido seduzido por ela numa cidade de passagem. Não a matem, dizia Romualdo. Que a odeiem. Em paralelo,
O bispo Córdova preparava um comunicado pastoral, disfarçado de apelo à pureza espiritual. Não mencionava Maria por nome, mas a mensagem era clara. Nestes tempos sombrios, certas mulheres tomam a voz não para construir, mas para desafiar a vontade de Deus. Devemos orar por elas. E afastá-las. Ângel foi o primeiro a perceber. Numa noite, ao voltar do vilarejo, trouxe notícias. Estão te procurando. Não para te matar. Para te fazer parecer uma manipuladora. Uma ameaça à ordem. Um perigo para as famílias. E você, o que acha que eu sou? Perguntou Maria, sem vestígio de medo. Acho que você é um incêndio. E eles só querem água para apagar o que não entendem. Maria sabia o que estava por vir. Já não podia continuar de povoado em povoado, nem viver como um sussurro. Precisava decidir se desapareceria ou se enfrentaria. E foi assim que, uma semana depois, uma carta escrita de próprio punho apareceu em diversos muros no sul do Texas, pregada com fita e pregos. Uma única folha, com uma única frase: amo o que me negaram. Defendo o que sou. Não venho para destruir. Venho para contar a verdade. Romualdo leu a carta numa cantina em Eagle Pass, mordeu o papel com os dentes e disse: então que venha. Que fale. E quando o fizer, nós a faremos queimar. Mas Maria não viria sozinha. Porque naquela mesma semana, em La Colina Azul, Dom Alarico de Sandoval despertou do silêncio. E com um único gesto, inesperado, ousado e definitivo, decidiu que não morreria com as mãos limpas. Já fazia semanas que Alarico não dormia em seu quarto. Tinha deixado a ala nobre da casa para viver na antiga biblioteca, a mesma onde seu pai, décadas antes, assinava contratos de venda de terras e de pessoas. Os quadros de santos estavam cobertos com lençóis, os livros de história da família lacrados, e no centro da sala, sobre uma mesa antiga, havia uma pilha de documentos, cartas, registros, títulos de propriedade. Mas não eram dele. Eram de Maria. Desde que soube que sua linhagem estava ligada à dela, Alarico iniciou uma investigação secreta. Noite após noite, revisava livros de nascimento, faturas esquecidas, escrituras de compra e venda de escravos, registros eclesiásticos com nomes apagados pelo tempo e pelo medo. Em cada folha descobria a mesma verdade: sua família não apenas havia comprado corpos, mas também apagado identidades, eliminado sobrenomes e fabricado o esquecimento. Em uma das caixas escondidas atrás de uma parede falsa no depósito, encontrou aquilo que mais temia, se que mais precisava, um documento datado de 1887, com o título Entrega de Maria Ana, de 2 anos, filha de Marta de Sandoval, por ordem direta do Sr. Hernando de Sandoval. Motivo: eliminação da linhagem ilegítima. Condição: reduzir o nome, eliminar o sobrenome, manter em silêncio. Assinado, Tabelião R. Esquivel, o mesmo sobrenome de um dos atuais juízes do Tribunal de San Antônio. Alarico caiu de joelhos. Não por culpa, mas por compreensão. Durante toda a vida acreditou que seu sobrenome o protegia, o dignificava. Agora entendia que havia sido treinado para carregar uma herança de violência com a cabeça erguida e o coração anestesiado. Mas ela, Maria, o havia feito enxergar. E agora, ele sabia o que precisava fazer. A decisão foi tomada ao amanhecer. Ordenou que abrissem os salões que estavam fechados desde o julgamento. Reuniu seus criados, e diante deles, na mesma mesa onde antes se assinavam castigos e dívidas, Alarico fez algo que nenhum homem de sua linhagem jamais havia feito: renunciou. Eu, Alarico de Sandoval, abdico do comando desta fazenda. E faço isso porque me recuso a continuar sustentando com meu nome uma história baseada em mentiras. Silêncio. Não tenho herdeiros legais. Mas tenho algo mais importante: a verdade. E então tirou do bolso a medalha de Maria, a mesma que um dia ela deixará pendurada em sua cadeira. Este símbolo representa a vergonha de um sobrenome. Mas nas mãos dela, representa o futuro. Dona Isabela, que ouvia tudo da escada, não gritou nem chorou. Apenas desceu lentamente, parou diante do marido e disse: vai entregar tudo por uma mulher que nem sequer é sua? Ela nunca foi minha, Isabela.
E o que vai fazer agora? Ele a olhou com uma calma que a desarmou. Vou procurá-la. Mas desta vez, e não para que volte. E sim para que ela decida se este lugar pode mudar. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, Maria já se preparava. Sabia que o mundo estava prestes a incendiar novamente. Os panfletos contra ela haviam chegado até as mãos das meninas que aprendiam seu nome em escolas clandestinas. O clero falava dela como se fosse uma praga moral. E Romualdo havia plantado a armadilha final. Um grupo de homens chegou a um dos assentamentos onde Maria costumava falar. Se faziam passar por autoridades, buscando por uma agitadora. Viram uma mulher morena, com cicatriz na testa e voz de pregadora, perguntaram. Uma senhora os encarou e respondeu, daqui, só vimos mulheres que não se calam mais. Se isso incomoda vocês, e então se preparem. Porque somos muitas. Ao saber disso, Maria não fugiu. Pela primeira vez, em vez de ir para outro vilarejo, decidiu voltar. Mas não às escondidas. Com a ajuda de mulheres, professores rurais, 2 advogados progressistas e o jovem Ângel, que agora caminhava a seu lado como sombra fiel, Maria anunciou uma assembleia pública na antiga praça de São Felipe del Monte. Um evento sem autorização, sem autoridades, sem medo. E no cartaz dizia: falarei com nome. Falarei com história. E se quiserem me silenciar, terão que me ouvir primeiro. O boato chegou à La Colina Azul como um raio. Ao ler, Alarico entendeu que não devia procurá-la. Devia ir escutá-la. Como mais um. Como homem. Não como rei. No dia marcado, centenas de pessoas se reuniram na praça. Algumas vieram por fé. Outras, por raiva. Outras, apenas por curiosidade. Havia crianças, idosos, mulheres com chales na cabeça, homens que antes jamais teriam parado para ouvir uma mulher falar sobre liberdade. E entre todos eles, estava ele. Vestido com simplicidade, sem anéis, sem criados. Sozinho. Presente. Maria subiu em uma pequena plataforma improvisada. Demorou um instante. Olhou o rosto do passado. Reconheceu. E então disse: não venho implorar. Não venho chorar. Venho contar. Porque quando se ama uma mulher, dá-se a ela um nome. Quando se fere uma mulher, pede-se perdão. E quando se enterra uma mulher com silêncio, espera-se que ela nunca acorde. Mas eu acordei. E não vim sozinha. O silêncio que seguiu foi mais forte do que qualquer aplauso. Porque não era hora de celebrar. Era hora de compreender. E mesmo que ainda não soubessem. Aquele dia, aquela voz, aquele instante marcaria o início de uma transformação que atravessaria gerações. Mas entre a multidão, uma figura se movia nas sombras. Romualdo. Com uma última carta na manga. E uma vingança final. Que já não era apenas contra Maria, mas contra tudo o que ela representava. No dia em que Maria ergueu a voz diante de centenas de pessoas, algo invisível se quebrou no ar. Não havia mais volta. Ela já não era uma mulher se defendendo. Era uma mulher anunciando. E quando uma mulher anuncia, a terra treme. Na manhã seguinte, os jornais locais não puderam ignorar. Mesmo tentando reduzi-la à agitadora, mesmo disfarçando sua presença com termos como influência perigosa ou retórica de ressentimento, algo escapava ao controle. Ex-escrava se apresenta como herdeira legítima de sobrenome poderoso. Reúne mais de 200 pessoas. Teme-se instabilidade na região. Os grandes jornais a ignoraram. Mas nas paredes dos mercados, alguém escreveu com carvão. O sobrenome que a negou agora a teme. Maria não pede. Maria lembra. Romualdo, enquanto isso, não ficou parado. Já havia perdido o respeito do tio. A herança estava praticamente fora de alcance. E na cidade, começavam a vê-lo como uma sombra desajeitada de um império em ruínas. Restava-lhe apenas uma carta.
O ataque não podia matar Maria, mas podia quebrar sua reputação. Ou, melhor ainda, seu corpo. Numa reunião secreta com um grupo de comerciantes e militares próximos ao bispo, Romualdo propôs o impensável. Se deixarmos ela avançar, em 2 anos terá mais poder que os prefeitos. E o que sugere? Perguntou um deles. Que desapareça. Não morta. Não mártir. Apenas desaparecida. Sem corpo. Sem túmulo. Apenas silêncio. Houve murmúrios. Mas ninguém se opôs. E isso foi suficiente. Naquela mesma semana, um grupo de 3 homens, vestidos como trabalhadores rurais, chegou a São Felipe. Agiam durante a noite. Faziam poucas perguntas. Mas observavam tudo. Um deles, mais velho, anotava detalhes num caderno. Rotina, fala ao entardecer. Companheiro, jovem mestiço. Casa, compartilhada com mulheres camponesas. Vulnerabilidade, ausência de guardas. Maria, por sua vez, já sentia a mudança. O ar estava mais tenso. As noites, mais curtas. Os rostos novos, mais frios. Numa tarde, enquanto preparava ervas com uma curandeira, parou de repente. Você sente? Perguntou a anciã. Sinto. O vento não vem com chuva. Vem com facas. Ângel, o jovem que a acompanhava desde o exílio, também começou a desconfiar. Numa noite, ao seguir um dos recém-chegados, viu-o deixar um bilhete debaixo de uma pedra. Ele o pegou. Não dizia muito, mas o suficiente para confirmar o temido. Prontos para removê-la. Ordem de silêncio. Preparar deslocamento. O quanto antes. Ele não contou imediatamente a Maria. Não queria alarmá-la sem certeza. Mas naquela mesma noite a emboscada foi antecipada. Era meia-noite. Maria dormia num quarto junto com outras 2 mulheres. A casa era simples, sem trancas fortes, com janelas abertas para o campo. Os homens entraram sem fazer barulho. Levaram sacos. Facas. Um deles segurava um frasco com clorofórmio. Ângel os viu entrando. Correu. Gritou. Maria! O caos foi instantâneo. Portas batendo. Vidros quebrados. Gritos abafados. Ângel se lançou sobre o primeiro, o derrubou, mas o segundo o golpeou no estômago. As mulheres saíram, confusas. Uma delas pegou uma panela fervendo e a arremessou. Um dos agressores gritou de dor. Maria conseguiu escapar pelos fundos, descalça, com a medalha da mãe pendurada no pescoço. Correu. Correu até as pernas sangrarem. Ângel, ferido, a seguiu. Derrubaram uma cerca. Entraram no mato. E só pararam quando viram a luz do amanhecer. Ao nascer do dia, Maria sentou-se à beira de um riacho. Respirava com dificuldade. Tinha barro no rosto, um corte na perna, e os olhos cheios de algo que não era medo. Era fúria. Por que ainda querem me calar? Disse, olhando para o céu. Ângel sentou-se ao lado dela, sangrando no lábio. Por que o que você diz faz tremer os muros deles? Ela o olhou, respirou fundo e respondeu. Então que tremam. Não vim para calar. Vim para que outros despertem. Naquela mesma noite, Maria escreveu com o próprio sangue e carvão uma nova mensagem, que foi pregada na entrada de São Felipe por uma menina que a admirava. Não desapareci. Me esconderam. Mas continuo aqui. E agora, somos muitas. Vão nos ver. Vão nos ouvir. Mesmo que doa. Em La Colina Azul, quando a notícia da emboscada chegou, Dom Alarico bateu na mesa com tanta força que o copo se quebrou em sua mão. Sangrando, murmurou. Romualdo, já não há salvação para você. E naquela noite, começou a escrever cartas. Uma para um jornalista com contatos em Nova York. Outra para uma advogada afro-americana na Louisiana.
E a última, para Maria. Uma única frase. O amor me fez covarde. A verdade me fará digno. E desta vez, se me permitir caminhar ao seu lado, será como seu igual. Mas Maria ainda não sabia se voltaria. Não por ele, mas por ela. Porque o amor verdadeiro, o que move montanhas, não é o que implora. É o que luta. O corpo de Maria se curava devagar. A ferida na perna ainda doía, mas não tanto quanto a que tentaram abrir em sua alma. Ela sabia que a emboscada não foi um roubo. Foi um recado. Um aviso claro dos homens que constroem seus impérios sobre o silêncio de mulheres como ela. Mas Maria já não era silêncio. Na semana seguinte, contra todos os conselhos, decidiu voltar a Valverde. Tem certeza? Perguntou o Ângel, enquanto preparavam a carroça. Não é por saudade, disse ela, sem hesitar. É porque foi lá que a mentira nasceu. E é lá que quero que ela morra. La colina azul já não era a mesma. A grama alta parecia engolir os caminhos. As janelas estavam sujas. E os trabalhadores já não caminhavam com a cabeça baixa. Tudo o que um dia teve aparência de império agora era ruína com pretensão. Maria não entrou como vítima. Entrou como memória. O primeiro passo foi cruzar o portão principal, o mesmo que anos atrás a viu passar carregando baldes e correntes invisíveis. Agora ela vinha com o pescoço erguido. E a cicatriz à mostra. Dona Isabela a viu da janela. Não disse uma palavra. Ficou de pé, imóvel, como se o espectro do passado tivesse tomado forma. E talvez fosse isso mesmo. Porque Maria, mais do que mulher, era um espelho que ninguém naquela casa podia encarar sem se quebrar. Alarico desceu as escadas sem pressa. Não com medo. Com respeito. Viu-a chegar. Não tentou tocá-la. Não a chamou por apelido, nem a envolveu em palavras doces. Apenas disse: obrigado por voltar. Ela respirou fundo. Não volto por você. Nem por eles. Volto para dizer o que tenho a dizer e partir. Ele assentiu. Eu sei. E por que está aqui? Perguntou ela. Ele levantou um envelope. Porque quero te entregar o que sempre te negaram. Maria abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma certidão de nascimento retificada. Uma carta assinada por um tabelião. E um registro legal. Nele se lia: Maria Ana de Sandoval. Filha de Marta de Sandoval. Reconhecida legitimamente como portadora da linhagem. Pela primeira vez em toda a sua vida, Maria tinha um nome completo. E não era presente. Nem favor. Era restituição. Não preciso do seu sobrenome, disse ela, rompendo o silêncio. Eu sei, respondeu ele. Não vim buscá-lo. Também sei. Então, por que o fez? Ele engoliu seco. Porque, embora não tenha dito antes, eu te devia isso. Maria guardou o envelope na sua bolsa de couro. Olhou em direção à fazenda. Depois, ao céu, coberto de nuvens partidas. E disse: eu não fico. Também não te impediria. Mas antes de ir, quero que ouças isto. Ele assentiu, e sentaram-se no velho banco de pedra onde, um dia, ele lhe ensinara a ler palavras em voz baixa, como segredos roubados do mundo. Agora, essas palavras iriam soar como trovões. Quero que entendas que tudo o que amaste em mim, disse Maria, não foi por compaixão. Não fui tua redenção. Nem teu ato de rebeldia. Fui a mulher que poderia ter te dado um novo começo. E tu chegaste tarde. Me odeias por isso? Não. Mas já não te amo. O golpe não foi violento. Foi pior. Foi justo. E nessa justiça, Alarico encontrou algo parecido com redenção. Porque o verdadeiro perdão não vem com reconciliação. Vem com responsabilidade. O que vais fazer agora?
Perguntou ele. Há meninas lá fora com correntes invisíveis. Mulheres com a boca fechada há gerações. Quero que saibam que é possível falar. Quero que saibam que não precisam herdar o medo. E eu? Sussurrou ele. Ela o olhou pela última vez. E disse. Tu, Alarico. Vais ficar aqui. Não como castigo. Mas como guardião de uma história que não podes voltar a esquecer. E levantou-se. Essa noite, Maria não dormiu na fazenda. Hospedou-se na antiga casa de um trabalhador rural, junto a outras mulheres que haviam viajado para vê-la. Não falou mais do passado. Apenas do futuro. E quando uma menina lhe perguntou se tinha sido rainha de verdade, ela respondeu. Fui uma rainha sem coroa. E aprendi que isso é melhor. Porque ninguém pode tirá-la de ti. Mas nas sombras, Romualdo ainda não havia terminado. A emboscada fracassada o deixará humilhado. E agora, com Maria legalmente reconhecida, seu próprio sobrenome começava a enfraquecer. E então, cometeu seu último erro. Tentou acusá-la de insurreição. Usou conexões com juízes corruptos, manipulou documentos, e a apontou como o líder de revoltas femininas, usando seu nome para justificar repressão. Mas desta vez ela não estava sozinha. Alarico, o homem que um dia a amou desde o privilégio, levantou-se publicamente. E declarou sob juramento às autoridades. Se ela é culpada de insurreição, então eu também sou. Porque fui eu quem a manteve escravizada pelo silêncio. Eu quem escondeu suas raízes. Eu quem a deixou sozinha diante do julgamento. Mas agora sei que ela não desobedece. Ela restaura. Ela não é ameaça. É memória viva. O impacto foi imediato. O julgamento foi suspenso. Romualdo ficou exposto. E Maria tornou-se símbolo. Já não era filha do barro. Nem sombra de uma fazenda quebrada. Era Maria Ana de Sandoval. A mulher que falou, que resistiu. E que não pediu permissão para existir. E em cada canto onde uma menina começava a escrever seu nome completo. Em cada fogueira onde uma mulher cantava sem medo. Ela estava. Mesmo que já não caminhasse por aquelas terras. Mesmo que seu corpo se tornasse anônimo outra vez. Porque uma história como a dela não morre. Se planta. Era uma tarde nublada. O vento vinha seco do norte, e o céu, acinzentado, parecia prestes a romper. O auditório estava cheio. Mulheres, meninas, homens humildes, operários, professoras rurais, até 2 ou 3 figuras vestidas de terno que tentavam não se destacar. O lugar vibrava. Não pelo burburinho. Mas pela presença. Maria entrou sem escoltas. Usava um vestido simples, sem enfeites, com a medalha de sua mãe pendurada agora não no pescoço, mas costurada ao peito, como uma nova costura em uma história que se reescrevia à mão. Não havia microfones. Não havia tribunas. Apenas uma mesa de madeira e o silêncio expectante daqueles que esperavam ouvir a última palavra. Quando falou, não usou um tom épico. Não gritou. Não se quebrou. Usou uma voz tão honesta que doía. Durante anos, me disseram que eu não valia nada. Que o mais alto que eu podia aspirar era ser obediente. Submissa. Silenciosa. Pausa. Mas eu descobri que, quando uma mulher tem memória, já não pode obedecer sem consciência. E que, quando uma mulher ama com liberdade, já não é escrava de ninguém. Ninguém se movia. Ela olhou para as meninas do fundo. Para as idosas ao lado. Para os homens que abaixavam o olhar, não por vergonha, mas por respeito. E continuou. Muitos me perguntam por que não quis ficar com aquele que me amou. Por que não voltei àquela fazenda? Por que não aceitei aquele reino? Pausa. Porque o amor que não é livre não é amor. Porque um amor que me é oferecido só depois de me reconhecerem. Chega a tarde. E eu não vim pedir perdão.
Vim ensinar que a dignidade não se negocia. Então tirou um caderno. Era pequeno, gasto, com folhas dobradas e tinta borrada. O mesmo caderno no qual havia escrito, durante anos, fragmentos de seus pensamentos, frases soltas, cartas nunca enviadas. Abriu-o. E leu. Não quero morrer sendo lembrada como a escrava que se apaixonou pelo patrão. Quero morrer sabendo que outra menina, em algum lugar, ao ler meu nome completo, escolheu não se calar. Os olhos se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de pena. Era o choro que brota quando a verdade finalmente é nomeada. Nesse exato momento, do lado de fora do auditório, uma comitiva enviada pelo bispo Córdova se apresentou com uma ordem escrita. Exige-se a detenção preventiva de Maria Ana de Sandoval, por incitação à insubordinação, desobediência pública e alteração da ordem social. Mas já era tarde demais. Porque antes que pudessem entrar, dezenas de mulheres fecharam as portas com seus próprios corpos. Não com violência. Não com armas. Com presença. Com decisão. E uma só voz, lá de dentro, disse: ela não vai com vocês. Fica conosco. Romualdo, de seu esconderijo em São Antônio, recebeu a notícia no dia seguinte. Os juízes se retrataram. As acusações foram arquivadas. Sua influência virou piada entre os novos políticos. E seu sobrenome passou a ser dito com vergonha. O linhagem que tanto defendeu, agora era lembrada como aquela que tentou apagar seu próprio sangue. E ele, ironicamente, foi condenado ao esquecimento. Maria, dias depois, recebeu a carta final de Alarico. Não vinha com súplicas. Nem com declarações. Apenas dizia: obrigado por me ter feito ver. Não te mereço. Mas te devo. Sempre te levarei como verdade. Não como história de amor. Mas como revolução pessoal. Ela guardou a carta sem responder. Não por desprezo. Mas porque entendia que alguns amores, os mais intensos, nascem para nos quebrar. E depois nos libertar. Nos meses seguintes, Maria fundou o que ficou conhecido como a Escola do Nome Completo, num terreno doado por camponeses e mulheres das aldeias vizinhas. Lá não se ensinava gramática. E sim voz. Memória. Verdade. Meninas que nunca haviam escrito seu nome o faziam pela primeira vez, sem abreviações, sem vergonha. E entre risos, confissões e relatos, Maria caminhava entre elas como mais uma. Já não era símbolo. Era a guia. E isso, para ela, valia mais que qualquer trono. Mas o país ainda ardia. O século avançava. A revolução se aproximava. E vozes de mulheres como Maria já não eram raridade. Eram começo. Começo de uma fenda. De uma onda. De um novo idioma. Um idioma que não pedia permissão. E assim, sem correntes. Sem coroas. E sem medo. Maria se tornou aquilo que ninguém soube nomear a tempo. Uma rainha que não esperou coroação. Uma escrava que escolheu se nomear. Uma mulher que não amou para se salvar, mas para se semear. A chuva de inverno caía com uma doçura que parecia pedir licença. As árvores pingavam sobre os telhados de zinco, as meninas corriam entre poças, e as salas de barro e madeira vibravam com as risadas de quem, finalmente, sabia-se visível. Maria, já não tão jovem, já não tão forte, mas mais viva do que nunca, passava seus dias caminhando descalça pelos corredores da escola que havia fundado com as próprias mãos e com a ajuda de mulheres que antes nem sabiam assinar o nome. Agora, elas ensinavam. Agora, elas cuidavam. Agora, elas nomeavam. As paredes da escola estavam cobertas com frases escritas à mão pelas próprias alunas. Algumas em tinta, outras em carvão, outras bordadas em tecido. Minha voz também conta. Não vim para obedecer, vim para entender. A liberdade não se pede. Se vive. Mais uma em particular,
pendurada bem acima da entrada principal, havia se tornado um hino silencioso. Escrita pela própria Maria. Ninguém me deu meu nome. Eu o resgatei. Numa manhã, enquanto Maria revisava cadernos no pátio, recebeu a visita de uma mulher muito diferente de todas as outras. Trazia o cabelo preso, roupas da cidade e um caderno encapado debaixo do braço. A senhora é Maria Ana de Sandoval? Perguntou com voz suave. Maria levantou os olhos. Assentiu. Sou jornalista. Do Diário das Fronteiras. Vim ouvir sua história diretamente da senhora. Maria sorriu. Já não é tarde demais para isso? Pelo contrário. Agora é quando mais precisamos de histórias como a sua. Pausa. E não quero escrever um artigo. Quero que me permita publicar seu testemunho completo. Sua voz. Sua verdade. Maria ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Não escreva só sobre mim. Escreva sobre todas. As que morreram sem nome. As que amaram sem ser vistas. As que ainda se calam por medo. Eu apenas abri a porta. A jornalista assentiu. E ficou. Durante semanas, escreveu. Ouviu as meninas. As professoras. Os anciãos da aldeia que falavam de Maria como quem fala de uma lenda viva. E depois publicou o livro. A Rainha Sem Trono, a história de Maria Ana de Sandoval. Circulou por casas humildes, bibliotecas clandestinas e estações de trem. Em alguns lugares foi queimado. Em outros, lido em voz alta. E em todos, deixou marca. Alarico, que continuava vivendo na Colina Azul, leu o livro em solidão. Página por página, não com nostalgia, mas com redenção. E um dia, em pleno silêncio, escreveu uma carta breve. Agora entendo que nunca foste minha. E por isso, te pertenço. Em gratidão. Em consciência. Em história. Alarico. Não soube se Maria Léria. Mas deixou a carta no túmulo de Marta, mãe de Maria. Porque, no fim, toda história que se honra retorna à sua raiz. Com o passar dos meses, a saúde de Maria começou a fraquejar. O corpo lhe pedia descanso. Mas a alma ainda ensinava. Na última aula que deu, sentou as meninas em círculo e fez uma única pergunta. Quem é você, quando ninguém te vê? Uma menina, tímida, levantou a mão e disse: Sou neta de uma mulher que nunca soube ler. Mas agora posso escrever o nome dela. E o meu. Completos. Maria fechou os olhos. E soube que já não havia mais nada a provar. Naquela noite, enquanto a chuva caía suave sobre os telhados da escola, Maria deitou-se em sua cama de barro e madeira. Rodeada de silêncio. E de sementes. Porque o que ela plantou já não precisava de sua presença. Apenas de sua lembrança. E antes de fechar os olhos, sussurrou para si mesma. Nunca fui rainha do mundo deles. Mas fui rainha da minha história. E isso, ninguém poderá tirar. A terra estava úmida pela última chuva. As nuvens teciam figuras lentas no céu. E o vento, suave, movia as folhas como se contassem um segredo entre si. Foi ao amanhecer que a encontraram. Maria. Já não respirava. Mas tinha os olhos fechados em paz. As mãos entrelaçadas sobre o peito. E um leve sorriso desenhado, como quem se despede sabendo que tudo está em seu lugar. Sobre a mesinha de cabeceira, havia um caderno. O mesmo em que escrevia desde jovem. A última frase, escrita com traço lento, dizia: Não me procurem no meu nome. Procurem-me em cada mulher que agora se nomeia por inteiro. Ali estarei. A aldeia não tinha igreja, nem sinos. Mas naquele dia, as mulheres saíram com lenços brancos na cabeça, caminhando em silêncio pelas ruas empoeiradas, acompanhando seu corpo até o velho mesquite onde ela costumava dar suas primeiras aulas, à sombra. Não houve padre. Nem salmos.
Nem permissão do governo. Só houve um círculo de meninas que, uma a uma, disseram seus nomes completos em voz alta. Como se fosse um ato sagrado. Como se, ao fazê-lo, dessem a Maria uma eternidade tecida em carne viva. O túmulo foi simples. Um montículo de terra sob a árvore. Algumas flores silvestres. E uma pedra com uma inscrição que dizia: aqui repousa Maria Ana de Sandoval. Mulher. Voz. Verdade. Dias depois, começaram a chegar cartas. Cartas de outras aldeias, de outros estados. Mulheres escrevendo que agora se atreviam a falar. A ensinar. A caminhar sem olhar para o chão. Professoras, parteiras, ex-empregadas, até esposas de homens poderosos. Todas nomeavam Maria como se fosse uma centelha que havia tocado a palha seca de suas próprias histórias. Alarico foi o último a chegar. Viajou só, sem criados, com uma bengala de madeira e uma carta no bolso que nunca lera em voz alta. Sentou-se diante de seu túmulo por horas. Sem lágrimas. Sem palavras. Até que murmurou: perdi a chance de estar ao teu lado. Mas se hoje tenho um nome limpo, é porque você se atreveu a se manchar para me ensinar. E antes de partir, deixou sobre a terra uma pequena caixa. Dentro, a medalha. Aquela que ela carregou no pescoço por tantos anos. A que falava de uma mãe perdida, uma herança negada e uma história silenciada. A medalha ficou ali. Não como relíquia. Como semente. Décadas depois, as histórias de Maria começaram a ser contadas em voz alta. Em reuniões clandestinas. Em escolas rurais. Em romances não assinados por medo. E em cartas entre mulheres que aprendiam a assinar seu nome com orgulho. Frases começaram a surgir nos muros. Não sou sua criada. Sou como Maria. O silêncio já não me serve. As mulheres não apenas amam. Também fundam. E assim foi como uma história que começou com correntes. Terminou libertando gerações. Não com guerras. Não com coroações. Mas com algo mais forte. A decisão de nunca mais se calar. Maria não foi mártir. Não foi santa. Não foi heroína perfeita. Foi mulher. Com cicatriz, com desejo, com voz. E seu legado não foi o que conquistou sozinha. Foi o que despertou em tantas outras. Porque o que se planta com verdade nunca morre. Apenas floresce. Se essa história acendeu algo dentro de você, deixe seu like. Escreva nos comentários a palavra renascer para sabermos que você ficou até o final. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita no poder do amor verdadeiro e nas segundas chances. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias que tocam a alma.